E a gente, inclusive, eu vou dizer um negócio para vocês, a gente é mentiroso. A gente é um bando de mentiroso, porque a gente usa argumento falso quando vai defender contra a redução. A gente diz o seguinte, olha, o menino no sistema socioeducativo reincide só 30%. Isso é mentira, né, gente? Isso é mentira, porque quando o menino sai do sistema socioeducativo, ele vai para a prisão direto. Ele vai para a prisão direto. Então é uma mentira, é uma falácia. A gente não pode ficar usando esses argumentos errados, equivocados. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, então, por que é que a gente está prendendo jovens, né? Tem uma lógica, o capital tem uma lógica. Qual que é a lógica do capital? Esse é o período mais produtivo da vida de um ser humano. Então, o capital, ele tem estabelecido no último período, na sua dinâmica, uma forma de funcionamento. Qual é a forma de funcionamento? Que o encarceramento é fundamental, né? É uma política fundamental para que o capitalismo continue a explorar e oprimir a classe trabalhadora. É isso, né? O processo que tem ocorrido no Brasil de privatização das prisões, e aqui as unidades da Fundação Casa, uma boa parte, eu acho que todas já, né, funcionam de forma privada, de forma mascarada, mas privatizada, é um elemento importante. Um outro elemento, né, gente, e aí eu acho que aqui ninguém pode ser responsável. Quem está ouvindo aqui pode vir aqui e discordar, mas eu quero debater isso. Aqui não é possível que a gente saia defendendo, né, que as drogas têm que continuar na ilegalidade. Ninguém aqui pode continuar saindo, porque as drogas não provocam violência. O que provoca a violência é a ilegalidade das drogas, e isso já está provado com todas as experiências de legalização das drogas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos principais argumentos hoje utilizados para encarceramento de jovens. Como na década de 90, né, era utilizado, a gente via que 70%, 80% dos encarcerados era crime contra o patrimônio, que indica um problema do Estado. Crime contra o patrimônio é crime social, portanto, é ausência de políticas sociais. Nesse momento, o Estado se utiliza dessa política de guerra às drogas, dessa política de tolerância zero, que foi estabelecido pelo governador aí, de plantão, né, quando ele assumiu, quando Mário Covas morreu, né, que é a política do tolerância zero, que foi implantada nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, inclusive, eles já estão revendo essa política. Aqui ele implantou, e o principal objetivo dele era estabelecer e implantar a política da guerra às drogas. Então, eu acho que a gente tem que, aqui entre nós, ao menos, a gente ser muito sincero, né, e passar a defender a legalização das drogas, né, muito importante, porque todos os países, por exemplo, vamos pegar a Holanda como exemplo, está fechando penitenciárias, né, é legalizada, no Uruguai reduziu o número da violência, nos Estados Unidos, todos os estados dos Estados Unidos, que tem a legalização da droga, está reduzindo. Então não é as drogas, e sim a sua ilegalidade que tem provocado, né, a violência, e a violência do Estado, e isso é muito importante que a gente tenha muito claro, é a violência do Estado, né, porque se a gente verificar o número, né, de mortos que tem acontecido em decorrência dessa política, é um número absurdo, né? A justificativa, utilizando isso como justificativa, é impossível que a gente naturalize, que a gente não se comova, que a gente não, de alguma forma, não se incomode com um número de 60 mil mortes por ano cometido nesse país. A gente mata mais do que 12 países em estado de guerra no mundo. Isso é inconcebível, gente, inconcebível. Ou seja, a gente vive uma situação de guerra social permanente, guerra contra... Na verdade, não é guerra, né? Porque guerra os dois lados estão armados, né? E como só um lado está armado, isso não é guerra, isso é genocídio, é extermínio, enfim, que tem acontecido, e principalmente nas periferias, contra a juventude indígena e negra, né, desse país, né? E é importante, hein, gente? Aqui eu também quero fazer um alerta para vocês, que é muito importante, né? Que a gente tem cometido erros históricos, é importante a gente fazer reparos dos erros históricos que a gente tem cometido. Existe uma política de Estado deliberada de invisibilização dos povos indígenas.
né? Existe, essa política é da década de 60, Mário Henrique Andreasa era o principal porta-voz com as transamazônicas da vida, de dizer que não teria indígena na década de 80 no Brasil, né? E isso é uma política que vem acontecendo no Brasil, desde o Brasil colônia e até hoje é permanente, né? E que nós todos cometemos uma coisa chamada etnocídio, porque nem todo pardo é negro, e a gente não pode mais cometer esse erro, né? Nem o movimento negro, ninguém. Então, esse reparo histórico é importante que a gente faça. Então, não é possível então que a gente tenha esse número absurdo de mortes acontecendo no Brasil. Não é possível que a gente naturalize, né, o número de encarcerados nesse país, né, que a gente é o terceiro, é o quarto, dependendo, né? Parece que essa sina da gente ser o primeiro, essa cultura da gente querer ser o primeiro em tudo, né? Querer ser o primeiro a matar, querer ser o primeiro a encarcerar, querer ser campeão do mundo em tudo, né? E a gente ostenta esses títulos, né? Então, não é possível que a gente naturalize essas coisas, né? Não é possível, né? Então, para finalizar, né, eu acho que é muito importante, né, nesse momento histórico a gente ter muita compreensão disso, e muito importante que a gente possa lutar contra as FEBEMs, e não só contra as FEBEMs, mas contra o sistema prisional de adulto. É muito importante que a gente tenha compreensão de que todo preso é um preso político, né? Um preso político, porque tem uma escolha de classe, tem uma escolha étnica, e que esse Estado vem cumprindo ele à risca, e que a gente precisa cada vez mais debater essa questão para que a gente possa minimamente, né, dar o combate e construir um outro projeto de sociedade que de fato seja emancipado. É isso, gente. Obrigado.